Olá, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Já vou começar me desculpando, tô tossindo um pouco, tá super frio aqui em São Paulo. Vamos ver se alguém entra. São já 10 ou 11 lives e é sempre muito estranho essa parte. A gente nunca sabe se alguém tá ouvindo. Oi, Rafaela, obrigada. Sou carente, gente, me deem oi. Oi, Júlia, oi, Leão, oi, beleza, Bru. Bom, gente, como sempre, né, não sei se é a primeira live de vocês da Infância Plena, não sei se é uma das lives que vocês assistiram, mas como sempre eu vou fechar os comentários, peço desculpas, tem como fazer perguntas. Boa noite, Cecília, Érica, tudo bem? É que atrapalha muito pra gente quando os comentários ficam aparecendo. Podem mandar coraçõezinhos, foguinhos, o que seja. E mandem perguntas também. Hoje a gente tem mais uma conversa dentro da campanha Infância Plena, promovida pelo Ministério Público do Trabalho, com apoio de Vogue e dos demais veículos da Condenaste. Na semana passada a gente já teve uma conversa muito delicada, embora ao longo desses 10 meses, quase 11, que a gente venha conversando aqui, todas as conversas são sempre duras e difíceis, mas necessárias. Na semana passada a gente falou sobre a exploração sexual como forma de trabalho infantil e hoje a gente vai falar também de uma das piores formas de trabalho infantil, que além de tudo é vista com muita ambiguidade, não só pela sociedade como pelo judiciário, que é o envolvimento de crianças e adolescentes com o tráfico de drogas. A gente está falando de novo, como em quase todas as formas de trabalho infantil, de crianças e adolescentes que vêm de uma realidade, né, em que a família está à margem da sociedade salarial, por assim dizer, então atuando em subempregos, tendo muitas questões de vulnerabilidade econômica, mas também social. A gente vai ver nesse bate-papo que nesta questão do trabalho com tráfico de drogas, a gente passa muito também, conforme indicam algumas pesquisas, por lares muito desestruturados também na questão do afeto, da dinâmica familiar. Enfim, vou ver se as nossas convidadas já estão aqui. Ainda não, estou esperando elas pedirem para participar. Na live de hoje eu tenho a companhia da Procuradora do Trabalho de Minas Gerais, Luciana Coutinho, que já esteve conosco lá atrás, quando a gente fez uma live sobre os impactos do trabalho infantil ao longo da vida dessa criança, desse adolescente, que vai virar um adulto com muitas consequências dessa violação de direitos. E além da Luciana, eu vou ter com a gente também a Cris Guterres, que é minha grande amiga, jornalista, apresentadora do Estação Livre e uma pessoa com profunda consciência social, com quem eu aprendo muito. Vamos ver se elas estão chegando. Caroline, eu não sei se eu já respondi essa pergunta. A Caroline fez uma pergunta aqui, que é sobre o que é essa live. Essa live hoje é sobre trabalho infantil no tráfico de drogas. E, aliás, uma das coisas que eu aprendi com as procuradoras e pesquisando, né, para trazer um conteúdo interessante e informativo, é que essa atividade é conhecida de forma inadequada como tráfico de drogas, quando, na verdade, ela deveria ser chamada de comercialização de substâncias ilícitas por crianças e adolescentes. Ela passa por várias outras questões que a gente talvez não aborde aqui, que inclui a política de drogas, que inclui o fato de no mundo inteiro ser nos lugares periféricos, né, nas comunidades, que o tráfico encontra os pontos de vendas ideais varejistas. E é nesse varejo, nessa possibilidade de trabalhar nesse varejo, que esses jovens encontram possibilidades que eles não teriam em outras atividades laborais, por assim dizer. Deixa eu ver aqui, que vocês não aguentam mais eu falando. A Luciana chegou. Sempre demora um pouquinho para entrar, é sempre uma tensão também essa hora. Enfim, essa questão do tráfico também, como outras formas de trabalho infantil, como outras questões delicadas à infância e adolescente, ela tem cor e classe predominante. Esses dias eu vi... Ih, a Luciana não entrou, né, gente? Vamos lá. Tô te aceitando, Lu. Vamos ver. Ué, aparece para vocês? Vou ter que desabilitar os comentários, né? Ou habilitar, na verdade.
Ah, a Luciana chegou. Olá, Lu, bem-vinda Estava de aqui novo. apanhando aqui com a minha. Estávamos, né? Eu falando aqui sem parar, minha voz sumindo. Já comecei a me desculpar que eu espero chegar com voz ao fim da live, porque estou rouca e porque sempre me emociono. São assuntos muito pesados, né? Embora muito necessários. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Cris, Lu. Eu estava aqui explicando algumas coisas que, para mim, foram conhecidas aí ao longo da pesquisa que eu sempre faço. Vamos ver. Vamos chamar a Cris. Lu, vou pedir, talvez, a gente vai ter de novo aquele problema do microfone que teve da outra vez, você se lembra? Né? Agora estou te ouvindo bem. Olá, Cris do Terres, minha querida amiga. Obrigada por aceitar participar desse papo difícil, mas que com você certamente estará mais leve. Seja bem-vinda à nossa campanha. Meninas, boa noite. O prazer é meu estar com vocês duas mulheres muito importantes na área em que atuam. Ainda mais para falar com esse tema, que é um tema que a gente precisa de sensibilidade e vocês duas certamente têm. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E que responsa, né, Lu? Eu apresentando a live com uma apresentadora aqui, que é a Cris. Assistam Estação Livre, assistam a Cris em todos os lugares, que ela é maravilhosa. Mas vamos lá, meninas. Eu estava aqui no começo dizendo, né, que a gente tem esse tema super delicado hoje, como todos os outros, mas que passa, eu acho que como na questão da exploração sexual infantil que a gente falou na live passada, além do problema em si, né, a violação de direitos que já é o trabalho infantil. Além do que isso significa, considerando todas as circunstâncias que levam crianças e adolescentes e jovens adultos a essa situação de atuar no tráfico, a gente tem dois outros agravantes, né? O primeiro, o julgamento de sempre, né? Que é aquela coisa de quem está fora, quem vem do lugar de privilégio, de dizer, sabe o que está fazendo, se esforçasse e tudo mais. E a gente sabe que não é bem assim, né? E a segunda questão que aí, Luciana, vou começar por você hoje, que é a ambiguidade com que a justiça trata esse assunto, porque a gente tem algum direcionamento no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas pela justiça ele é tratado, né, como autor de ato infracional, me corrija se eu estiver errado, e em livre tradução e interpretação da maior parte da sociedade como um criminoso, um bandido. Fala pra gente um pouco sobre isso, Luciana. Primeiro, boa O noite a áudio tá bom. todos, a todas, a todos que estão aqui. É um prazer estar com vocês nessa noite. Cumprimentar também a Lia, que eu já cheguei aqui um pouco, né, assustada pelo que eu não estava conseguindo acessar. Cumprimentar também a Cris, viu, Cris, participar dessa live com você. E essa é a grande questão, né, Lia, que a gente enfrenta na questão do trabalho infantil, no tráfico de drogas, né? Essa ambiguidade jurídica, né, que você se reportou, a gente fala que parece um conflito aparente de normas, né? É algo que é um grande obstáculo ao enfrentamento do trabalho infantil, do tráfico de drogas, como uma violação de direitos que é, né? Hoje nós temos, como você bem colocou, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca a prática, né, o envolvimento do adolescente e da criança, né, com o tráfico de drogas, como um ato infracional para o adolescente e como um ato análogo, né, ao crime para a criança e sujeita, né, a criança às medidas de proteção e o adolescente às chamadas medidas socioeducativas, né, que estão lá previstas também no ECA e na lei. O que acontece é que esse envolvimento desses adolescentes, né, sobretudo com o tráfico de drogas, ele é um tipo de trabalho infantil, né? Nós temos na nossa legislação uma convenção internacional que foi ratificada pelo país há 22 anos atrás, que é a Convenção 82 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que declarou, né, o envolvimento de crianças formas de trabalho infantil. E eu digo declarou porque não foi a convenção que caracterizou isso como trabalho infantil. Na verdade, já é um trabalho, né? Pelas características como se dá essa exploração dessa mão de obra de crianças e adolescentes.
conhecida assim pelos adolescentes que procuram, né, infelizmente, no tráfico de drogas, às vezes por carência de outras oportunidades e por uma série de fatores, né, que a gente pode aqui arrolar, fatores sociais, fatores econômicos, né, tem a questão do racismo também que está envolvida aí, uma série de fatores. Esses adolescentes procuram, né, no tráfico de drogas um meio de subsistência e eles reconhecem aquilo como trabalho, tanto é que eles denominam aquilo como trabalho, um corre, né? E um meio que remunera bem, né, Luciana? É um meio que remunera bem diante das demais Remunera bem, tem possibilidades que uma eles tenham, jornada né? envolvida, né? Tem muita gente, está lá o tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil, mas muita gente caracteriza também, e é uma caracterização acertada, a meu ver, esse envolvimento, né, de crianças e adolescentes com o tráfico como um trabalho escravo também, né? Se a gente considerar as características do trabalho escravo, né, que envolve servidão por dívida, né, quando o trabalhador fica ali preso por uma dívida, uma suposta dívida com o seu empregador, quantas vezes não acontece no tráfico de drogas, né? A jornada exaustiva, né? São meninos que às vezes têm jornada de 10, 12, 14 horas, noturnas, né? Plantões que viram o dia, né? Jornada exaustiva, que também caracteriza um tipo de trabalho análogo a forma como esse trabalho se dá, com um risco, né, muito alto à integridade física, né? Muitos meninos morrem, meninos e meninas morrem no tráfico. E jovens, né? E muitos jovens, né? A Cada expectativa vez de mais jovens. vida Então, a gente despenca, né? caracteriza isso como um trabalho. E aí enfrentamos essa ambiguidade, essa dualidade jurídica, né? Que também me parece assim que não é nem uma dualidade hoje em dia, porque o que acontece hoje é que o sistema de justiça, o sistema de garantia de direitos, a sociedade não considera esses meninos como trabalhadores infantis. Então, não tem ambiguidade aí, né? Há uma descaracterização por completo da Convenção 182, que é uma convenção ratificada no nosso país, e da nossa legislação, que é uma legislação que tem esse olhar protetivo para essas pessoas que estão em desenvolvimento. Então, tem uma anulação, digamos assim, do diploma legal que prevê essa caracterização. E é importante lembrar que, assim como ocorre com adultos, né, o fato de cometer o ato infracional e cumprir a pena, né, numa fundação casa, onde quer que seja, deixa esse jovem já marcado, né? Eu vou tentar trazer a Cris Guterres aqui de novo, tá, Lu? Mas uma das coisas, assim, o que que acontece, né? Ele vai cumprir essa medida, né? Socioeducativa, mas ele vai acabar, na maioria dos casos, estando em contato com outros tipos de. É difícil dizer, né? Não são criminosos, mas outros infratores, às vezes. Cris, você está conseguindo ouvir a gente bem? Voltei, A gente eu estava. caí, aí eu não sabia como voltava, fiquei perdida aqui. Mas eu ouvi Não, vocês, porque eu tô com o computador aqui também, então acompanhei o que vocês estavam falando. Tá tudo bem, Cris. Tudo. Não, gente, sempre tem uns BOs, assim, né? Vida real, live, assim mesmo. Mas, enfim, a gente estava comentando de como esses jovens, além de serem tratados como criminosos, passam pela medida socioeducativa e depois, dificilmente, eu estava lendo uma pesquisa bem interessante, só que o recorte dela é só apenas São Paulo, mas dificilmente eles vão entrar num ciclo da criminalidade, né? Porque eles não vão conseguir retornar à escola, eles provavelmente vão passar por outros ambientes de trabalho infantil, eles vão sair desses ambientes e voltar para o tráfico, e isso vai se perpetuando, né? Cris, a gente estava comentando também como eu falei no começo, sempre digo, né? Porque esse é o retrato comum a todas as formas de trabalho infantil, tem cor e tem classe, né? A gente sabe do que a gente está falando nesse aspecto e de como pesa o racismo
como mais um impulso para que esse jovem e essa criança, às vezes, né, que está entrando na adolescência, se coloque, esteja vulnerável a essa situação. Eu queria que você nos trouxesse essa visão, até porque, gente, eu estava comentando com a Cris, que quando eu pensei em chamá-la, foi num evento que a gente estava conversando, e ela estava falando das mulheres negras do tráfico, né? Então, como é que elas entraram nessa situação? E, de certa forma, todo mundo larga de um mesmo lugar, que é de muita vulnerabilidade socioeconômica, né? Muito, muito grande. Primeiro quero também dar boa noite à Luciana. Prazer estar aqui nessa conversa com você. Ali a gente já foi se falando ao longo do dia, mas também agradeço você, Lia, por esse convite, por ter me visto como uma mulher que tem a possibilidade de agregar nessa conversa. Acho que é muito importante a gente trazer aqui, para a gente começar essa conversa, esse tom de pele e o CEP, né? Se a gente falar hoje de todos os jovens que cumprem medida socioeducativa na Fundação Casa, nós estamos falando de cerca de 71,75% desses jovens identificados como negros. Dentro desse grupo, sabendo que a gente enxerga hoje no Brasil como negros, a união de pardos e pretos, a gente tem aí uma média de 56% desses 71 como pardos e o restante aí cerca de 15% como negros. O tom da pele é decisivo. Isso porque a gente já vem falando, o movimento negro vem falando isso há muitos anos, não é de agora, que a maneira como nós fizemos a abolição no nosso país jogou em cima da população negra uma opressão muito intensa que a impede de avançar, a coloca à margem de toda a sociedade. E são esses os meninos que estão ali preparados, prontos para ocupar esse espaço do tráfico. Eles são inicialmente convidados e nós estamos falando de meninos que são convidados aos 10, 11 anos de idade. São crianças que mal aprenderam a ler porque eles estão submetidos a um sistema educacional público com inúmeras falhas. E aí, quando você diz que ele deixa a escola, quando ele recebe o pagamento, a primeira coisa que ele desanima é a sala de aula. E aí, Lia, a Luciana sabe exatamente o que é isso que eu estou falando. Aonde o Estado não comparece, o tráfico, ele chama. Porque nós estamos falando de vulnerabilidades de espaços onde essas crianças, esses adolescentes, eles não conseguem ir à escola, mas não é só uma escola. A gente está falando de cultura, a gente está falando de esporte, a gente está falando de estrutura familiar. E aí tem inúmeras vulnerabilidades, porque não é uma escolha. Isso é colocado pela sociedade como uma escolha. Esse menino escolheu, ele não escolheu ir para o tráfico. É a única alternativa para jovens que muitas vezes não têm o que comer em casa, estão numa família desestruturada, não tem um sabonete para tomar banho, não são sobre escolhas, é não escolhas, é estar num não lugar onde a sociedade não te olha e o Estado não chega e a alternativa que você tem é ir trabalhar. Você precisa trabalhar. Quem é que dá trabalho para um menino de 10, 11 anos que precisa levar comida para dentro de casa? O tráfico dá. E sem contar, ainda um pouco mais adiante, Cris, acho um excelente ponto, que é essa coisa das outras relações, das outras experiências dos quais essas crianças são privadas, né? Esse repertório que não chega a elas. E quando eles acessam algumas oportunidades, já ali na condição de aprendiz, de repente, numa idade mais avançada, ele também não consegue fazer a manutenção de outros vínculos laborais, né? Que não sejam só a convivência no trabalho em si. Ele não vai conseguir acompanhar o happy hour, ele não vai conseguir fazer o almoço mais caro quando cai o vale. Então, enfim, é partir de um lugar de pouca ou nenhuma perspectiva. Então, acho bem isso que você está trazendo, né, Cris? E aí, eu acho que também tem uma outra questão, que nem sempre a raiz é a vulnerabilidade econômica, né? É essa questão, assim, de não ter uma dinâmica familiar, porque ela é muito complicada, que esteja ali. Quantas mães solos a gente tem nesse país, né, gente? Principalmente na periferia. Então, ou ela traz comida para dentro de casa, ou ela olha se
a criança ou o jovem está ali no caminho certo. Então, enfim, é de fato uma estrutura muito difícil de se organizar. Lu, quais são as nossas perspectivas hoje? A gente teve, né, a gente tem uma discussão mais ampla, sem politizar de maneira alguma esse papo, mas isso passa também por pensar a política de drogas, né? O que a gente... essas crianças, esses adolescentes, eles são vistos dentro dessa discussão? Porque eu acho que isso, assim, é fundamental para a gente pensar, né? Esse ponto, ele é essencial, né? E quando a gente trata dessa questão, a gente sempre tem que considerar que essa indústria do tráfico, esse empreendimento econômico poderoso, ilícito, violento, que é o tráfico, ele se alicerça nessa mão de obra, né? Ele tem por base essa mão de obra, né, de crianças e adolescentes negros, né, pobres, né, de famílias pobres. Então, ele tem essa base, digamos assim. E é importante a gente olhar para esses meninos e essas meninas nessa perspectiva, né, que combatendo esse envolvimento dessas crianças, dando esses direitos dos quais eles são privados, como a Cris bem colocou, né, são meninos que estão ali cercados de fatores estressores de todos os lados, né? São famílias vulnerabilizadas, tem a questão da monoparentalidade, que é uma questão, né? E aí não é o fato de ser mãe solo, mas é a falta de estrutura que essa mãe tem para poder cuidar dos seus opção, né? Porque ela não tem nenhuma estrutura, não tem creche, não tem escola, não tem nada, não tem transporte, não tem mobilidade urbana. Então ela encontra uma série de dificuldades para criar os seus filhos, né? Não tem saneamento básico, não tem moradia, são crianças e adolescentes que às vezes são segregados, né? A gente precisa falar disso, porque não são bem vistos, não são bem aceitos em determinados espaços, em determinados lugares, né? A gente tem essa segregação no nosso país, a gente precisa olhar essa questão. Então, é uma pobreza multidimensional que ele enfrenta, ele e ela enfrenta, e que vai reduzindo, afunilando essas perspectivas e esses horizontes de vida, né? Você colocou uma coisa muito interessante, Cris, que é essa questão da referência. Eles têm como referência, às vezes, né, o traficante, né? A gente teve um caso aqui, eu sou de Minas Gerais, estou falando de Belo Horizonte, de um adolescente que ele foi, enfim, resgatado dessa situação, né, do trabalho infantil, e foi encaminhado para uma alternativa de trabalho protegido na aprendizagem, da perplexidade que a empresa ficou quando ele teve que indicar o beneficiário do plano de saúde dele. Ele indicou o traficante, que era uma referência para ele. Era uma referência para ele de vida, né? Então, esses meninos, eles têm essa referência, né? Não tem outras referências, né? Muitas vezes, onde eles vão se ancorar, onde eles vão âncoras de afeto, né? E, muitas vezes é aquilo que está ali à mão. Então, são horizontes afunilados, e aí a gente precisa pensar nessa guerra às drogas, como se diz, né? Pensando em alternativas e estratégias para a gente combater de fato isso. Porque, na verdade, se há uma guerra, nós estamos perdendo. Já perdemos. Eles estão sendo ampliados cada vez mais cedo, né? Cada vez são crianças, como a Cris colocou, né? Crianças cada vez mais jovens, né? A gente tem visto um envolvimento deles em atividades cada vez mais violentas, né? Então tem uma escalada aí também desse próprio ato infracional, começa ali no comércio e vai só escalando, né? Então, assim, a gente de fato, está perdendo essa guerra. Então, precisamos buscar outras alternativas. E essas alternativas, na minha visão, na visão do MPT, na visão que precisa ser do sistema de garantia de direitos, é uma visão que vai olhar para esses meninos e para essas famílias com olhar de proteção. Essas famílias precisam de proteção social. A gente precisa dar para esses meninos os direitos que eles não estão tendo. Esporte, cultura, lazer. Pensar nessa questão da permanência. A escola, de fato, a gente tem uma série de problemas na nossa escola, no nosso país, né? A escola realmente dialoga, né, muitas vezes com a realidade que esses meninos vivenciam, mas ainda é um espaço de proteção, né? E a gente nota que há uma trajetória ali coincidente do afastamento desses meninos da escola e o trabalho infantil. E aí eu não estou falando nem só
do tráfico, né? Porque a gente também combate o trabalho infantil em outras atividades, né? Que existem, né? Crianças, adolescentes, muitos jovens envolvidos com trabalhos também precários, trabalhos insalubres, trabalhos perigosos, trabalhos que eles não poderiam estar exercendo. Então, tem esse afastamento da escola, né? Então, precisamos buscar mecanismos para poder trazer esse adolescente de volta, acolher esse adolescente, que é um adolescente que vai ser estigmatizado tantas vezes pela própria escola, que deveria ser um espaço de proteção. E garantir para ele, aí sim, profissionalização adequada, né? Formação educacional adequada, que vai gerar para ele lá na frente, para ele, para ela lá na frente, né? Alternativas de trabalho digno, né? E não o que está acontecendo hoje. Então, essa guerra às drogas, a gente precisa pensar as nossas estratégias aí dessa guerra, porque, por enquanto, a situação não está nada favorável. Não tá. A gente já perdeu. Lia, você me permite fazer uma pergunta para a Luciana? Porque a Luciana começou aqui falando Por sobre favor. a ambiguidade do judiciário. E eu queria muito te ouvir mais, Lu, sobre essa questão, pelo ECA considerar ato infracional, né? Só que a gente sabe que as medidas de proteção, elas não são aplicáveis aos atos infracionais, né? Quando eu digo ato, o que o ECA considera ato infracional é o que os meninos estarem aí na comercialização de substâncias ilícitas. E isso gera um bloqueio que impede que eles possam ser vistos como vítimas de trabalho infantil. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso e trouxesse para a gente possibilidades de mudança, o que você enxerga que deve ser feito para que a gente consiga enxergar esses meninos como vítimas de um trabalho infantil altamente periculoso. Pessoal, eu só vou pedir um minutinho. Tem muita gente aqui me dizendo que o áudio da Lu não está bom. Gente, eu estou ouvindo muito bem, sem corte. Você também, Cris? Você está ouvindo a Lu bem? Estou ouvindo Gente, super então, ó, bem. eu vou fechar meu microfone. Cris, fecha também para a gente tentar melhorar. Mas para a gente está ouvindo bem, tá, pessoal? Agora Vamos lá. todo mundo me ouve. Gente, então, Cris, realmente eu acho que o primeiro ponto, né, o primeiro marco que a gente tem nesse enfrentamento é realmente esse reconhecimento, né, como da Convenção 82, da situação desses meninos como vítima. E aí a gente tem uma série de barreiras, né, porque de fato, né, quem aplica essas medidas de proteção ou essas medidas, né, dos atos infracionais, as medidas socioeducativas, é a justiça, né, da infância. E a gente tem ainda um desafio muito grande nesse sistema de justiça, né? Porque a verdade é que esses juízes e juízes que julgam, muitos deles ainda sequer conhecem a própria Convenção 182. Por mais assim, que espanto que isso possa gerar na gente, mas isso é fato, né? E a gente tem que trabalhar dentro dessa perspectiva, né? Chamando todo. Eu atuo perante a Justiça do Trabalho, né? E existem promotores que atuam perante essa outra justiça. Então, a gente precisa unir essas justiças todas, né? E esse sistema de justiça como um todo, para dialogar e para fazer com que esse diploma legal, né? Que é a Convenção 82, que é essa legislação que vê esses meninos como trabalhadores infantis, não seja ignorado, não seja desconhecido, né? E aí o que perpassa por coisas assim, informação jurídica mesmo, né? A gente não vê isso, né, nos bancos escolares, né, da nossa formação jurídica, a gente não aprende assim, né? A formação que os magistrados, mesmo magistrados do trabalho, mesmo procuradores do trabalho, têm, não fazem referência a isso, né? Na escola, aí voltando né, mais para trás, na escola a gente também não aprende assim, né? Como eu falei, a sociedade não vê assim. Então, esse reconhecimento por todos, pela sociedade, pelo sistema de garantia de direitos, pela proteção socioassistencial que vai atender a esse menino, pelos educadores, pelo sistema de justiça, é algo na base. Se a gente não tiver esse reconhecimento, enquanto a gente não vê esses meninos como vítimas, a gente não tem como avançar nas estratégias de enfrentamento. Tem uma série de estratégias, né, que a gente pensa que seriam necessárias a gente poder enfrentar, né? Um exemplo aqui para vocês. Nós não temos dados
de crianças e adolescentes com tráfico de drogas. E aí vocês vão falar, não, tem dados do sistema de justiça, né? Os meninos que praticaram atos infracionais, os meninos que estão respondendo lá medidas de proteção. E aí eu digo que esses dados, eles não representam a realidade como um todo. Porque nós estamos falando apenas daqueles meninos, né, que foram ali flagrados na prática do ato infracional e que foram parar no sistema de justiça, que estão lá catalogados. Existem de outros meninos que já estão envolvidos com o tráfico de drogas, que já estão sendo cooptados nesse momento, né, para o tráfico de drogas, envolvidos com o trabalho infantil, que não estão nessas estatísticas. Né? E aí não há essa preocupação do poder público de fazer esses diagnósticos socioterritoriais. Mesmo nos lugares, é um problema que a gente tem no trabalho infantil, tá? Porque o trabalho infantil também é muito subnotificado, né? Os dados que a gente tem, os estatísticos do IBGE são muito subnotificados. A gente tinha que ter diagnóstico socioterritorial do trabalho infantil em todas as localidades. Não temos. Mas mesmo nas localidades onde a gente tem esse diagnóstico, né, do trabalho infantil, o trabalho infantil no tráfico é invisibilizado. Assim como o trabalho infantil na exploração sexual também, né? Então, a gente não tem esses dados, não tem esses diagnósticos. E sem diagnóstico, como é que a gente faz a política pública? Como a gente estivesse olhando para os lados no escuro, né? Então, a gente tem coisas basilares para resolver. Dados que a gente ainda não tem. E uma outra questão que eu queria trazer para você, peraí, acho que agora a comissão não fechou. Uma outra questão que eu queria trazer para você também, Cris, que é mãe de um adolescente, né, um jovem, eu esqueço a idade do seu filho, mas eu sei que ele é um rapazinho. É a questão de 18 aqui, amiga. Eu falo para ele assim que ele já é um adulto, que é para ver se ele se responsabiliza mais. Ele é adulto, mas ele é homem, amiga. Isso é papo para outra live. Mas vamos lá. Cris, o que eu queria ouvir de você é assim, essa é uma conversa rodeada de tabus, né, gente? Assim, uma conversa sobre uso de drogas. Então, assim, a gente, né, como pais e mães, não, a gente orienta, não pode usar, não use, não faça isso, não faça aquilo. Mas, assim, a gente não tem uma conversa profunda sobre o que isso significa, né? Primeiro que quem consome, geralmente, tem um poder aquisitivo muito maior do que quem está trabalhando no tráfico. Então, de forma indireta, na verdade é bem direta, né? Mas vamos dizer, indireta, são essas pessoas de outra classe social que estão alimentando esta situação, né? Que são corresponsáveis por essa questão. Mas não existe uma conversa sobre isso, né? Essa conversa não é colocada na mesa, né? Nem para o jovem, nem para o jovem adulto, nem para o adolescente. Obviamente, eu acho que é diferente do que a gente falou na live sobre exploração sexual infantil, que você consegue começar essa conversa muito cedo, por mais difícil que ela pareça. Então, a gente tem literaturas, a gente tem orientações, mas sobre entorpecentes, sobre substâncias ilícitas, a conversa geralmente é só sobre não usar, as consequências, enfim. Você acha que essa conscientização, não só sobre o uso, mas sobre essa máquina, essa indústria, Cris, faria diferença também, né? Porque o combate, ele não é uma coisa solitária, né? Jamais vai ser... Ele precisa de uma atuação urgente de Estado, sabemos disso, precisa de política pública, precisa que a convenção da OIT seja respeitada como arcabouço legal, inclusive, mas o que você acha dessa questão da conscientização/educação, Cris? Lia, aqui em casa, essa conversa, ela acontece e eu acredito muito na informação como um pilar para que a gente possa quebrar tabus, e não só nesse assunto, mas em diversos assuntos que resultam em violência, em aumento da violência contra grupos oprimidos. Então, trazer a informação à tona. Aqui em casa a gente conversa muito, eu e Rafael, meu filho chama Rafael. A gente conversa muito, e a gente conversa porque eu tenho um jovem negro dentro da minha casa. Então, a conversa vai desde se você resolver sair com jovens brancos que estão portando drogas e você for parado pela polícia, o traficante é você e não eles. Porque essa questão que você trouxe é muito importante. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei de drogas, a gente chama essa lei de drogas, eu não tenho aqui à mão e nem na cabeça
a numeração dessa lei, talvez a Lu tenha, não sei, ou a gente possa procurar dali a pouco, mas desde 2006, o governo Lula da época assinou uma lei que a gente chama de Lei de Drogas, que aumentou a pena para a pessoa considerada traficante, diminuiu a pena para a pessoa considerada usuário. Isso foi uma ótima ação. O problema foi que a lei não tipifica qual que é essa quantidade que considera o usuário e qual a quantidade que considera o traficante. Ela entrega nas mãos do judiciário brasileiro essa obrigação de definir qual que é a quantidade baseada na situação e tal. Acontece que estamos num país onde o judiciário brasileiro é seletivo. E essa seletividade, ela é baseada em gênero, ela é baseada em cor, ela é baseada em CEP e em outras questões opressoras também. Então, o que aconteceu com o sistema carcerário brasileiro? Nós tivemos um aumento absurdo de pessoas que foram encarceradas por pequeno porte de substâncias como, por exemplo, maconha. E essas pessoas são, em sua maioria, pessoas negras. Nós tivemos um aumento. O Brasil é a partir de 2006 que o Brasil se transforma na terceira população carcerária do mundo. É a partir de 2006 que o Brasil permite que o aumento de mulheres encarceradas aumente 800%. A maioria delas presas com pequenas quantidades de maconha. Nós estamos falando de pessoas negras, é a cor do meu filho. Os filhos, a gente tem casos no Brasil de filhos de promotores, pessoas brancas que foram presas com quilos de cocaína e que foram consideradas usuários. É nesse país. Eu preciso alertar o meu filho. A minha conversa parte deste lugar. Não é só uma conversa sobre as consequências das drogas, porque nós temos essa conversa aqui em casa. Meu filho adora um baile. E eu fico enlouquecida, porque cada dia uma droga nova é K9, é lança-perfume. A gente conversa muito sobre isso. Mas ele também precisa entender de que maneira ele é visto no nosso país, sendo um menino negro. Ele precisa saber que se ele tiver com um menino branco que estiver um baseado, estiverem fumando maconha, que quem vai preso é ele, não é o jovem. Então, eu acredito, Lia, que a informação é um ponto importante. Mas a gente precisa unir a esse ponto da informação ações de todos os lados. E a Lu trouxe muito bem. São ações, formular políticas públicas. E aí a gente tem essa dificuldade de formular porque as nossas bases de pesquisa já partem da ausência de números muito importantes para que a gente entenda como é que a gente começa a formular essas políticas. A gente já surge, já vem de seletividades que criam barreiras para que a gente consiga entender como é que funciona exatamente a nossa sociedade. E a gente está numa sociedade racista, numa sociedade onde a gente cria barreiras que são intransponíveis, tá? A gente está derrubando, eu sei que a gente está derrubando, mas eu estou falando de barreiras que são intransponíveis para pessoas pretas. Então, eu acredito nisso. Mas eu estou aqui hoje nessa live e eu estou todos os dias atuando num programa na televisão brasileira, por exemplo, trazendo temas para falar sobre maconha, porque eu acredito que a gente pode mudar. Eu trago o tema da seletividade penal porque eu acredito que a gente pode, juntos, entender um caminho de mudança, sabe? Eu sempre digo que o combustível do ativista é a esperança. Eu sou movida à esperança, Lu. Você que é do sistema, eu não sei se você consegue ser movida à esperança, porque eu acho que para você tem uma realidade que é a realidade de tentar fazer e não conseguir. Não, olha, Cris, eu só vou complementar aqui que, além de ser movida à esperança, eu acho você a personificação da esperança pela sua história com o Rafa, pela mãe que você foi se tornando, porque a gente vai aprendendo junto com eles, né? Enfim, você vem vindo de vários lugares delicados e tendo essa conversa muito corajosa também, né? Porque é uma conversa corajosa, né? Corajosa. E eu acho que, no fundo, talvez a Luciana vai responder, porque a pergunta foi para ela, mas eu acho também que o que justifica o trabalho da Luciana,
da Eli, da Ana Maria, da Ana Elisa, só pode ser a esperança, porque eu imagino que às vezes dê uma sensação da gente enxugar gelo. Eu não consigo me lembrar agora do nome de todos os procuradores que já passaram pelas nossas lives, porque já foram 10, a gente tem mais duas, passou mais rápido do que eu achava, enfim. Mas é sempre um cenário, assim, muito desolador, não é nem desanimador, é desolador, né? Porque a gente está falando também de um tempo, não é só de solucionar a situação, né? Essa parte assim, ok, vamos, a solução está difícil, mas ela soluciona ali o que está havendo. Mas o tempo que passou, o que essa criança, esse jovem perdeu, isso não volta, a gente não resgata, nunca vai existir solução para quem já perdeu essa parte, né? Cris, eu sempre digo que eu acho que o verbo que eu mais conjugo é o verbo esperançar, né? Eu sou procuradora do Ministério Público do Trabalho, defendo direitos sociais no Brasil, um país que achaca direitos sociais o tempo todo, né? Que, enfim, a gente tem uma resistência muito grande à proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, né? Defendo temas que muitas vezes são minimizados, né? Como o próprio trabalho infantil, que tanta gente até defende, né? O trabalho infantil, defende o trabalho. Ah, mas eu trabalhei, não é? Quando eu não ouvi isso, eu trabalhei. Eu comecei com 11, 12 anos e eu estou aqui muito bem. A gente faz esse tipo de trabalho, então eu acho que a gente tem mais que conjugar esse verbo mesmo, mas é aquela esperança, né, de Paulo Freire mesmo, que a gente tem uma perspectiva de futuro, a gente acredita no futuro e vai para a ação, né? Como você faz no seu programa, como a Lia faz aqui, e a gente faz por aqui também, e juntos a gente faz melhor, né? Então, acho que a gente não pode desanimar. São muitos problemas, é uma questão muito complexa, que envolve uma série de coisas, mas a gente precisa trabalhar em rede, e eu também acredito, né? Nós temos uma meta no nosso país, né, de erradicar o trabalho infantil. E aí, quando eu digo isso em alguns lugares, tem que erradicar o trabalho infantil, a gente tem aí uma agenda, né, do desenvolvimento sustentável para cumprir, tem que erradicar o trabalho infantil até 2025. As pessoas, que é isso, né? Isso não vai acontecer, mas a gente percebe, né? A gente persegue e não dá para desanimar, e não dá para achar que é normal, né? As nossas crianças ficarem vulnerabilizadas, as nossas crianças negras, pobres e periféricas, porque são dessas crianças que a gente está falando, né? Então, são essas crianças que estão nessa situação, né? Situação de trabalho infantil, no tráfico, em outros tipos de trabalho infantil, então é isso. Então, a gente não pode esmorecer. Eu acredito muito nessa época que a gente está vivendo, né? Um tempo atrás, seria impossível ter um programa como o seu, Cris, né? Eu cresci, né? Cresci, hoje eu estou aqui com 50 anos, eu não tive esse programa como o seu programa para assistir. Então, assim, sorte dos meus filhos, sorte do seu filho, sorte dos meninos que estão aí, que estão podendo assistir programas como o seu, debates como esse, que há um tempo atrás a gente não teria, né? Essa questão da discussão do racismo, né? Da necessidade da gente enfrentar esse problema, né? Que não é um problema histórico, é um problema atual, né? É um problema que está aqui, né? Conosco a todo momento, a todo instante, em todas as questões. Então, a gente precisa enfrentar isso. Então, eu olho para o futuro com essa visão de esperança pelo que a gente está vivendo e pelas pessoas que a gente lida também, que a gente encontra e vê que não estamos sozinhos, né? Estamos aí unidos. Gente, surgiu uma pergunta aqui maravilhosa. Qual o Insta dessa morena poderosa? Bom, a única que não pode ser essa morena poderosa sou eu. Então, eu vou dizer para vocês, aqui em cima tem o da Luciana, que é C. Luciana Marques, com S, e Cris Guterres, maravilhosa. Enfim, duas morenas poderosas. Vocês me digam qual vocês querem. Passei os dois aí. Posso fazer só uma correção? Negras poderosas, talvez acho que caiba melhor para nós, Pois né? é, Cris, você sabe que eu até achei. Eu fiquei bem em dúvida de quem é que estava aqui. Que é o MV, não sei quem é, mas ele falou essa morena poderosa. Então, enfim, eu sou a loira da história.
Não sei, talvez. Bom, eu sou essa que acho que algumas palavras precisam ser revistas no nosso vocabulário, principalmente quando a gente está discutindo sobre racismo. Talvez a Luciana se sinta mais à vontade para se identificar como morena, e aí não é um questionamento, pelo amor de Deus, não entendam dessa Não, você forma. está Mas certíssima, nesse Cris, tá lugar eu não me certíssima. identifico como morena, muito pelo contrário, me distancio intensamente dessa palavra e acho que a utilização da palavra preta e da palavra negra são importantes para esses passos que nós estamos dando, para ocupar os lugares importantes de poder como pessoas negras em qualquer lugar, em qualquer etapa. Exatamente. Deixa eu ver se ele cumprimenta, se ele, né, não disseram Lu aqui, gente. Então, concordou. ó, pode ser que tenha concordado, Cris, ensinando mais uma vez, porque é sobre isso, gente. As conversas precisam existir, estar às claras, né? Tirar a gente do lugar de conforto, não é para você se constranger, é para você aprender, certo? E é E, importante enfim, dizer isso, porque às vezes a também pessoa fica chateada, aí acho, foi Cris. corrigida e tal. Não. Também é sobre eu ter o direito de dizer como eu gostaria de ser chamada, sobre eu também poder Exatamente. ter esse espaço, porque isso é sobre a maneira como eu me sinto respeitada, é a maneira como me represento, e sobre a possibilidade de eu também indicar para você um novo aprendizado. Exato. E foram muitas gerações sendo desrespeitadas, né, Cris? Então, é o mínimo que a gente faz. Meninas, não parece, né? Mas a gente já tem 45 minutos de papo. Gente, não parece mesmo. Te falei que era rápido. Gente, é Te muito falei que a gente queria chocada. falar mais. É o que eu disse, né? A gente consegue nessa campanha trazer conversas muito difíceis, porém muito necessárias, né? E para um lugar de compreensão de que este é um problema de todos, né? Eu falo sempre muito do custo social que tudo que a gente discute aqui tem para todos nós. Eu vou fazer uma última pergunta, talvez a Luciana possa nos responder. A gente sempre fala sobre como denunciar, como atuar, porque como cidadão, esse é um dos caminhos mais óbvios, né? Mas nessa situação específica, eu acho que existe muito mais medo, muito mais complicações, muito mais entranhas. Queria que você falasse sobre isso conosco, Luciana. Como é que são esses caminhos? Porque a gente sempre reforça, né? Os canais quais são, que a denúncia é anônima, mas a gente está falando de um outro aspecto, né? Muito mais delicado, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com essa perspectiva assim de denúncia, né? A gente tem esses meninos que são flagrados, né? E aí são sistema de justiça, mas existem aqueles que estão ali ainda envolvidos, que podem, né, às vezes ali uma medida de proteção, uma proteção socioassistencial para ele, para a sua família, poderia, né, fazer a diferença, né? Então eu acho que a gente tem que pensar assim nesses canais de denúncia e para muito mais do que isso, né, essa é uma discussão que precisa avançar muito, né? Para a gente chegar num patamar que realmente seja de caracterização desses meninos como trabalhadores infantis e da proteção deles nessa condição. Eu só queria, Cris, não sei se vai dar tempo, mas eu acho muito importante, toda vez que a gente fala do tráfico de drogas e do envolvimento de crianças e adolescentes com tráfico de drogas, existe sim um trabalho infantil que a gente enfrenta, né, que as pessoas falam, olha, é melhor trabalhar do que envolver com droga, você tem que trabalhar na rua, você tem que trabalhar com melô, você tem que trabalhar no lava-jato, as coisas que a gente vê, né, do trabalho infantil, que são trabalhos vinculados, são trabalhos que fazem mal. A gente está falando sobre isso aqui, né, numa live, os malefícios do trabalho infantil. E aí eu queria dizer que esses tipos de trabalho, eles não têm muito efeito preventivo, né, para evitar que esses meninos se envolvam com o tráfico de drogas. Muito pelo contrário, né? A gente vai ver os dados, os poucos dados que a gente acadêmicas que já foram feitas com esse público, a gente vê que esses meninos que estão hoje no tráfico, muitos deles, né, já trabalharam nas ruas, já foram camelôs, já trabalharam na construção civil, em muitas das piores formas de trabalho infantil. Então, esse tipo de trabalho, né, o trabalho infantil, o trabalho precário, ele não tem esse antídoto, ele não tem esse efeito preventivo, né? Então, a gente tem que acabar com esse mito. Eu não poderia deixar de falar isso aqui, viu? Mas é isso. Perfeito.
Gente, o som continua cortando na resposta, né? Eu não sei, espero que a hora que a gente salve, porque eu continuo ouvindo bem. Você também, Eu Cris? também. Nossa, super bem. Não corta para mim, não. Essas lives, elas sempre ficam salvas, né? Eu sempre explico ao final, vou me adiantar aqui, ela fica salva no perfil da Vogue, é publicada nos demais perfis da Condenaste, então você pode assistir pela Glamour, pela JQ, pela Casa Vogue, vai para o YouTube também, e estou aqui orando para que o som venha na hora de baixar, como a gente está ouvindo, porque são informações muito pertinentes. Cris, queria que você fizesse um último complemento de tudo que você ouviu aqui. Vou esperar você falar para te agradecer. Tá. Lia, primeira coisa, eu quero agradecer muito a você, essa jornalista que eu admiro já há tantos anos, e a Vogue e todos os outros perfis aí da Condenaste por essa possibilidade de conversarmos sobre esse tema que é tão urgente, porque quando a gente fala, hoje eu acho que uma das frases que eu mais tenho ouvido em algumas discussões é que o futuro é ancestral. E quando a gente fala da ancestralidade, nós estamos falando de populações indígenas, de populações pretas. E a população indígena também é uma vítima muito intensa. O trabalho infantil, o vício em substâncias entorpecentes, esse trabalho infantil também nessas substâncias também é muito forte nas populações originárias, nas populações indígenas. A gente precisa trazer essa população aqui, e isso precisa ser dito. Então eu vejo que esse futuro é ancestral, mas na verdade para essas populações ancestrais ele é urgente, ele é para ontem, ele é para agora, ele já passou do time. Porque quando a gente fala desses meninos, esses meninos são os primeiros que morrem. E são os primeiros que morrem na hora que a polícia invade a comunidade. Eles são os primeiros que morrem quando eles utilizam a substância. Eles são os primeiros que morrem em todas as situações. Então, acho que isso é muito importante. E tem uma coisa também muito importante que eu acredito que a gente possa trazer aqui, que é o fato da questão de gênero. Porque também nesse trabalho, a gente vê as meninas subjugadas nesse trabalho também. As meninas é uma porcentagem muito pequena nesses dados aí, com muitas falhas que nós temos, mas dos jovens que passam pela Fundação Casa, 4% desses jovens que estão trabalhando com as substâncias ilícitas, que são vítimas do trabalho infantil, são meninas. E são meninas vítimas desse trabalho infantil, considerando uma questão de gênero, ainda subjugadas, ainda estão numa condição ainda inferior dos meninos, né? É uma intersecção de opressões que vai colocar sempre as mulheres negras, as meninas e mulheres negras, na base da pirâmide, como as principais vítimas das opressões aqui no Brasil. Então eu quero chamar essa atenção, né? Porque eu sei que essa discussão ainda vai continuar e eu fico muito feliz que esse espaço que reúne discussões de luxo, de moda, esteja aberto para que a gente olhe para as desigualdades do nosso país. Não dá mais para a gente ser esse país onde as 80 pessoas mais ricas são detentoras aí de 90%, as 250 pessoas mais ricas são detentoras de 90% da riqueza do país, e a gente está aqui assistindo a morte das nossas crianças, a violação sexual das nossas crianças. Isso não dá para continuar. E ainda bem que a gente tem... Um problema nosso, como né, se isso não Cris? fosse Como se um problema não fosse um nosso. problema nosso. Então, eu estou muito feliz que a gente tem aí a Luciana, que é uma procuradora, uma pessoa importante, uma mulher negra. Luciana, muito obrigada por você me representar neste lugar onde uma porcentagem ínfima dos profissionais são negros. Eu fico muito feliz e eu sei que você tem esse olhar para a nossa população, para a necessidade da população. Estou muito agradecida. E você, Lia, como uma mulher branca que eu conheço, eu sei do seu trabalho. Eu sei que você está preocupada em ocupar esse lugar dessa mulher branca antirracista que consegue, através dos seus privilégios, fazer o que deve ser feito para que a situação seja mudada. Que ninguém fique pelo caminho, né, Cris? Obrigada. Eu fico sempre emocionada com as minhas amigas participantes, porque eu tenho o privilégio de habitar o mundo dessas mulheres e ainda poder tê-las por perto e fazer alguma coisa pelos que não fizeram antes de mim. Então, eu que agradeço pela generosidade de ensinar a gente, como você ensinou hoje,
Agradeço demais pelo seu tempo. A Cris teve uma agenda muito apertada hoje, gravou desde muito cedo. A gente começou a se falar às 6h30 da manhã. Doutor. Vai vendo, Luciana, vai vendo. Então, enfim, isso é muito, muito generoso, né? Porque a gente sabe do que você faz fora daqui. Fazer live, gente, parece uma coisa simples, mas não é. Demanda muita energia, né? Faz a gente chegar, assim, a conversa é difícil para nós, por mais que a gente tente trazer alguma leveza. Mas o que eu queria resumir hoje nesse papo, agradecer muito as duas, Luciana, que já esteve aqui uma vez, Cris, enfim, não sei, nem estou até sem palavras ainda. Eu sempre acontece isso, eu fico embargada, sem palavras, e hoje ainda por cima estou ficando rouca, então. Eu Mas enfim, queria também, tô ficando doente também. Você viu? Eu até espirrei aqui. doutora em São Paulo, aquela maravilha, né? E queria deixar aqui a doutora Ana Maria, que é uma das grandes idealizadoras dessa campanha, uma das grandes pessoas que eu conheci ao longo desse trabalho, que disse: a questão toda do jeito que está, não funciona e a gente precisa questionar esse sistema. Está nas nossas mãos. Não é só no Ministério Público, não é só de gente que tem a relevância da Cris, é de todos nós. Então, assim, a Cris falou uma coisa importante, né? A gente está aqui na Vogue, tem conteúdo bonito, tem discussões pertinentes de moda, de lifestyle, né? Mas antes de tudo isso, vem a gente ter reflexões muito importantes e uma atuação efetiva na sociedade, para que a gente possa consumir todo o resto, né? Com menos preocupação e com mais inclusão. Meninas, muito, muito obrigada. Vocês podem assistir novamente essa live, como eu disse, nos canais onde ela vai ficar. Ela vira uma matéria, depois vai ser muito difícil resumir esse papo, não quero nem ver. Mas você lê logo mais também na Vogue, na Glamour, na GQ, na Casa Vogue. Enfim, não tem desculpa para não se informar e não atuar. Beleza, gente? Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite a todo mundo que assistiu a gente. Tchau, tchau.